realmente matou o Henrique VIII? O bifão do Henrique VIII não teve um final de vida fácil. Mas também, será que não mereceu? Ele fez a vida de todos um inferno, decapitou 2 esposas, vários amigos, anulou 2 casamentos e quase decapitou a última. Enfim, era uma pessoa super fácil de lidar. Oi, eu sou Steph e hoje vamos falar sobre as possíveis causas da morte de Henrique VIII. Esse rei icônico e o meu preferido teve um fim nada fácil. Entre feridas crônicas, dietas malucas e uma pancada na cabeça, que muitos dizem ter mudado sua personalidade. Enfim, vamos explorar todas as teorias. Em 28 de janeiro de 1547, Henrique VIII, com 55 anos, deu seus últimos suspiros. Cercado por vários servos e assistentes próximos, ele partiu dentro do palácio de Whitehall. Henrique VIII era conhecido por ser um governante difícil, até chamado de tirano, que não pensava 2 vezes antes de virar as costas para os seus amigos, pessoas próximas e ordenar suas execuções. 2 de suas esposas até literalmente perderam suas cabeças dentro da Torre de Londres. Ele não era alguém com quem você devia brincar. Os médicos, enquanto Henrique estava em seu leito de morte, temiam que contar ao rei que ele estava morrendo pudesse fazê-los perder a cabeça, porque prever a morte do rei era traição. Ainda hoje, muitos questionamentos existem sobre a morte dele, incluindo o que o matou e o que causou a sua morte. Um fator a ser considerado é que nos últimos anos de Henrique VIII, sua saúde estava horrível e ele estava muito obeso. Com o passar do tempo, ele ficou cada vez mais imóvel e fazia menos exercícios. A sua cintura chegava a 137 centímetros e ele era movido pelos palácios reais com a ajuda de cordas e polias, já que não caminhava mais sozinho pelos salões grandiosos. Bebam água e não babem, porque senão vocês vão ficar igual eu, sem voz. Enfim, ele era empurrado em uma espécie inicial de cadeira de rodas. Tinha várias feridas com pus nas pernas e na pele. Acredita-se também que o Henrique VIII sofria de gota, agravada pelo seu estilo de vida pouco saudável. Além disso, problemas médicos foram desencadeados pelo acidente no Torneio de Justa, ocorrido em janeiro de 1536. Muitos acreditavam que esse foi o início da queda de Henrique VIII, literalmente, e que ele sofreu uma lesão perigosa na cabeça, que colocou a sua vida em risco e o transformou em um governante mais brutal e impiedoso. Por isso, em questão de meses, ele acabou cortando a cabeça da sua segunda esposa, Ana Bolena. Eu sou um pouco contrária a essa teoria, já que desde o início de seu reinado ele se mostrou difícil e impiedoso, com comportamentos psicopáticos. Num dos meus livros preferidos, o 500 anos de mentira da Ana Bolena, que eu traduzi para o meu curso, a autora ressalta que o Henrique tinha todos os estereótipos de sociopata. Além de que, no estudo do professor Kevin Duncan, ele foi o rei da Inglaterra dentre os 10 que foram estudados, que apresentou todos os comportamentos psicopáticos. Enfim, eu acho que ele já tinha essa predisposição a ser ruim, mas todos esses problemas podem ter sim contribuído para sua morte. Aí você me conta depois nos comentários o que você acha. Além disso, após essa sua queda de cavalo, ele ficou com uma ferida crônica na perna que infeccionou. Virou uma úlcera e o incomodou pelo resto da vida. Ele devia sentir muita dor, tanto que no final dos anos ele parou de andar, como eu comentei acima. Outra teoria que surgiu ao longo dos séculos foi que ele tinha sífilis, mas essa ideia está praticamente desmentida. Uma das principais razões é que os sintomas que ele apresentou ao longo da vida não se alinham perfeitamente com os de sífilis. Em primeiro lugar, o Henrique VIII era hipocondríaco, obcecado por doenças e frequentemente se isolava para evitar infecções, especialmente a doença do suor, uma epidemia que o aterrorizava e que causou muitos casos de morte entre os nobres da corte. Essa doença não apresentava as erupções cutâneas da sífilis, mas sim sintomas agudos de febre, sudorese intensa, seguidos de recuperação rápida ou morte súbita.
Além disso, os historiadores ressaltaram que o Henrique VIII tinha acesso a cuidados médicos muito bons para a época. E apesar de vários problemas de saúde, não existem registros que indiquem a presença de lesões cutâneas associadas à sífilis. Suas condições de saúde mais visíveis, como obesidade extrema nos últimos anos, são mais plausíveis de serem atribuídas a uma série de outros fatores, como a má alimentação e o estilo de vida. Então, resumindo, a gente descarta a sífilis e vê que realmente ele está mais parecido com as doenças que existiam na época. Inclusive, falei da doença do suor em um vídeo aqui, eu vou deixar aqui na legenda. Mas então, o que matou o Henrique VIII? Uma certeza é que a sua obesidade e problemas de saúde o levaram a morrer mais cedo do que deveria. Ele tinha 55 anos quando morreu e isso era considerado relativamente idoso para um homem no período Tudor. Uma teoria sobre sua morte foi proposta pela historiadora Susan Kibet, que sugeriu que devido à deficiência da vitamina C em sua dieta, pelo fato dele não comer frutas e vegetais frescos, ele pode ter morrido por escoburto. Os sintomas dessa doença incluem fraqueza, fadiga, dores nos braços e nas pernas, e sem tratamento pode causar diminuições de células vermelhas do sangue, sangramento pela pele e outros problemas. Claro, o escoburto pode ser evitado com uma dieta rica em vitamina C, mas a gente sabe que o Henrique não era chegado a isso. Hoje, enfim, ela também pode ser tratada com suplementos e a maioria das pessoas se recupera em 2 semanas. Outra teoria possível sobre a morte de Henrique é que ele podia ter sofrido do tipo sanguíneo Kell positivo e da síndrome de MacLeod. Essa síndrome se manifesta mais ou menos quando a pessoa está na faixa dos 30 e poderia explicar as mudanças do comportamento que ele apresentou. Sintomas incluem problemas nos membros, convulsões e demência de início tardio. Enfim, outras causas possíveis para a morte do rei incluem insuficiência cardíaca e falência de órgãos, como a falência renal, meu bom Jesus da Lapa. Até mesmo problemas relacionados à diabetes foram apontados como um fator que agravou a saúde dele nos últimos anos. É conhecido que o rei sofreu muito com as pernas, e seus médicos tentavam cauterizar as feridas nas pernas com ferros em brasa. Muito doloroso! A ideia era queimar o tecido infectado para ajudar na cicatrização. Além disso, em seus últimos anos, o Henrique VIII começou a ter problemas de visão. Essa você não sabia. Registros no inventário real mostram que ele pedia óculos com armação de arame na Alemanha. 10 pares de uma vez ele pediu. E era conhecido que ele não assinava os documentos de Estado porque não conseguia enxergar direito. Na verdade, ele nunca gostou de ler e escrever. Mas, no final das contas, ele pode ter ficado mais preguiçoso com o tempo, afinal, trabalhou demais. Outros itens no inventário real revelam como os anos finais do rei foram dolorosos. Em 1542, há registros de ordens para bengalas equipadas com apitos ou sinos no topo, para ajudá-lo na locomoção. Esses detalhes pintam um quadro dos desafios físicos que ele enfrentou até o fim de sua vida. As trombetas sonoras eram usadas para gritar e garantir que o rei fosse ouvido. Esses itens foram pensados também para que o rei chamasse alguém quando precisasse, o que significa que ele provavelmente passava muito tempo na cama nessa época. Outra síndrome possível que ele podia estar sofrendo é a síndrome de Cushing, que apresenta uma série de sintomas como obesidade, fraqueza muscular, enfraquecimento dos ossos, mudança de humor, aumento da irritabilidade e paranoia. Será que eu tenho isso? Os médicos sabiam que o rei estava morrendo e foi o seu noivo do banquinho, com quem o Henrique passava muito tempo, já que ele continuava indo no banheiro, que informou que provavelmente o rei não viveria muito tempo. Ele pediu ao rei que mantivesse Deus em sua mente, orasse e lembrasse de seus pecados. Eram pouquinhos, né? Com certeza.
O Henrique VIII, em seus últimos momentos, disse que reconheceu que durante o seu reinado cometeu muitos atos de terror e maldade e se arrependeu de algumas de suas ações. Alguns historiadores que gostam da Ana Bolena como eu dizem que foi da morte dela, mas não sei não. Seus momentos finais foram descritos da seguinte forma: no fim, não havia mestre e servo, nem príncipe ou clérigo, apenas um padre preparando uma alma para partir para a eternidade. O padre implorou para que Henrique desse um sinal que confiava em Cristo para a salvação e sentiu que a mão do rei apertou a sua. Foi uma despedida evangélica, sem unção, sem leitura de orações latinas, apenas um simples reconhecimento do sacrifício de Cristo. Dizem que as últimas palavras de Henrique foram: "Vou dormir um pouco." Em seguida, ele caiu em coma e partiu. Mas ainda temos algumas teorias, calma que eu vou explicar. Elas vêm desde síndromes com sintomas que combinam com os últimos anos do rei, até diagnósticos que com a ciência moderna e pesquisas atuais podem ser comparados a figuras do passado como Henrique VIII. Mas uma coisa é certa, o estilo de vida do rei teve um grande impacto na sua saúde e foi um fator importante para sua morte. Também deve-se considerar que é possível que Henrique VIII tenha morrido simplesmente de velhice, já que a expectativa média de vida durante o período Tudor era de mais ou menos 35 a 45 anos. Essa média tão baixa se deve às condições na Inglaterra, mas o rei conseguiu viver 20 anos a mais que isso. Ele viveu 3 anos a mais que seu pai, que morreu aos 52, e o seu irmão Arthur tinha falecido aos 15. Então Henrique VIII, apesar do seu estilo de vida e do contexto que governava, até que não se saiu tão mal ao viver até os 55. Enfim, me conta o que você acha que matou Henrique VIII e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!